capa preta? Oi Mariana, aqui é a Larissa e hoje eu vou contar algo que aconteceu comigo há mais ou menos uns 2 anos. Na época eu cursava a faculdade à noite e sempre saía por volta das 10h30. Normalmente eu voltava com alguns colegas que estudavam comigo, porque eles passavam perto ali da minha casa. Então íamos conversando até certo ponto. Mas era uma sexta-feira e naquela sexta-feira tudo foi diferente. Eles iam sair para um barzinho depois da aula, afinal era final de semana, né? E eles até insistiram para eu ir junto, mas eu estava exausta. Tinha trabalhado o dia todo e no sábado, bem cedinho, iria viajar com os meus pais para o sítio da minha avó. Então eu decidi ir direto para casa. Eles até disseram para eu pedir um Uber, mas eu estava meio que sem dinheiro e eu não tinha recebido ainda. E como não era tão longe, eu resolvi ir andando mesmo. As ruas estavam quase vazias, só alguns carros. Eu ia apressada, tentando não olhar para os lados, quando percebi 2 rapazes vindo na direção contrária que eu ia. Até aí nada demais. Só que quando eu mudei de calçada, eles atravessaram e começaram a andar no mesmo ritmo que eu. E logo atrás de mim. Eles que lá iam na direção contrária a mim, agora estavam indo na mesma direção que a minha, só que atrás de mim. Meu coração gelou, eu senti na hora que não era coincidência aquilo. Eu apertei o passo, tentando disfarçar o pânico, e comecei a rezar em pensamento, pedi a Deus, aos anjos, a qualquer alma boa que pudesse me ouvir, pedi que me protegesse. Eu nunca fui de frequentar religiões, apesar da minha família ser toda de matriz africana, eu sempre respeitei, mas eu não seguia religião nenhuma. Eu confesso que naquele tempo eu estava meio que afastada, meio desviada mesmo. E foi nesse desespero que eu vi algo que me ajudou. Perto de um poste, uns metros à frente, estava um homem alto de capa preta e chapéu. Ele não parecia real. De longe não parecia, parecia mais uma sombra. Ele simplesmente estava ali, como se já me esperasse. Quando eu cheguei perto, ele deu 2 passos à frente, me olhou e com a voz firme me perguntou: "Você quer ajuda, moça?" Eu tremia, quase sem fôlego, eu só conseguia apontar discretamente para trás, dizendo que achava que aqueles caras estavam me seguindo. Ele não respondeu, só colocou a mão no meu ombro e eu senti o toque da mão dele no meu ombro. Mas de uma maneira estranhamente protetora, ele então falou novamente: "Anda, eu te acompanho, eles não vão te fazer mal." Continuei andando ali do lado dele, ainda assustada, e ele me disse que eu não precisaria ficar assustada, que ele também não ia me fazer mal. Ele estava ali para me ajudar, me proteger. Eu olhei para trás e atrás de nós, os 2 rapazes pararam de andar. Ficaram um tempo parados e depois simplesmente voltaram pelo mesmo caminho. Fomos em silêncio o resto do trajeto, nenhuma palavra. Só o som dos meus passos e o som dos passos dele. Quando chegamos ao portão da minha casa, eu virei ali para agradecer, mas ele não respondeu. Enquanto eu abri o portão, eu olhei para trás e ele não estava mais lá. Tinha sumido. Não tinha como ter ido embora tão rápido. A rua era reta, sem becos, sem esquinas próximas. Ele simplesmente sumiu. Naquela noite, entre lágrimas ali, desespero, eu acendi uma vela, agradeci por ter chegado em casa bem, pela proteção. Dias depois eu comentei até com uma tia minha, que é do candomblé, e ela sorriu como se já soubesse o que eu ia dizer. Ela me olhou e falou: "Larissa, você foi protegida pelo seu Exu capa preta. Ele é quem guarda os nossos caminhos e cuida dos indefesos. E toda vez, Mariana, que eu saio à noite agora, antes de colocar o pé na rua, eu peço em silêncio: seu capa preta, meu guardião, vai na frente e me proteja." E ele nunca me deixou desamparada. Hoje eu frequento a religião,
e sou muito grata a ele. E tive um encontro com ele também, e ele disse que era ele sim naquele dia, quando eu perguntei. Obrigada, Mariana, por me deixar compartilhar essa história aqui. Eu que te agradeço, um beijo aí pra você, muito obrigada. E, gente, que legal, né? Muitas pessoas levam as entidades pro lado ruim, mas o que eu falo pra vocês, eu acho que eu já falei isso em vários relatos quando tem aqui o assunto entidade, não são as entidades que são ruins, são as pessoas. Porque as pessoas que saem vão atrás das entidades para fazer ali o mal. Tá vendo? Ele ali no momento da oração dela, ela pediu a Deus, pediu aos anjos, e quem apareceu foi ele, né? Ele acompanhou ela até em casa e depois desapareceu. E depois ela teve a certeza realmente que foi ele. E hoje ela é da religião, né?